prezados colegas, é uma satisfação estar com vocês mais uma vez nesse encontro de lideranças médicas do Estado de São Paulo. Nesta ocasião, o assunto que está em discussão é o distanciamento físico e a incidência de Covid-19. Nesse momento trágico que nos encontramos da evolução da pandemia Covid-19, assistimos algo em torno de 2.000 mortes ao dia. Mesmo que venhamos a conseguir vacinar um número maciço de pessoas, mesmo que consigamos repetir feitos do passado, de vacinar 1 milhão de pessoas ao dia, para conseguirmos vacinar 70% da população brasileira, o que é considerado necessário para nós termos imunidade e interrompermos a progressão da doença, nós precisaríamos, provavelmente, mais do que 1 ano para conter a pandemia. De tal forma que é necessário que outras medidas sejam instituídas. A discussão de hoje será o distanciamento físico e a incidência do Covid-19. Para discutir esse assunto com vocês, teremos os doutores Renato Azevedo e Álvaro Atala, que representam o Departamento Científico do Departamento de Medicina Baseada em Evidências da Associação Paulista de Medicina. Olá! Nessa semana, no Encontro das Lideranças Médicas, vamos abordar os dados referentes a essa pandemia para que os colegas, lideranças das diversas regiões do Estado, possam se assenhorar desses dados para poder exercer suas atividades aí de orientação da comunidade. Da fase vermelha, nós passamos por uma fase que ninguém sabia que existia, chamada fase roxa, chamada fase emergencial, né? Por uma série de motivos, né? Alguns deles, quase 10.000 pessoas internadas em UTIs no estado de São Paulo, de Covid. Esse número, quase 50% acima, observado no pico da primeira onda, ou seja, muito acima. 20 dias consecutivos de pacientes internados em UTI, de recordes de pacientes, e mais de 1.000 pacientes aguardando fila no sistema de regulação estadual. Portanto, uma situação caótica. Essa fase emergencial levou a uma série de restrições, né, em setores os mais variados, né, todos eles com alta participação popular, e essas restrições levaram a medidas restritivas que abordam aproximadamente 4 milhões de pessoas, né, nas suas atividades do dia a dia, tentando diminuir vamos dizer, a comunicação física entre as pessoas e aumentar o distanciamento social. Entre as principais alterações, né, todos nós já estamos vivendo isso, as atividades totais de serviços de retirada, né, material de construção, celebrações religiosas, atividades esportivas, teletrabalho obrigatório nos órgãos públicos ou em outros locais em que o setor presencial não seja essencial, e a não autorização à entrega de alimentos e produtos em estabelecimentos comerciais. Portanto, a necessidade do uso de drive-thru ou de delivery, né, para restaurantes e outros estabelecimentos comerciais que fazem o nosso dia a dia. Os números da Covid justificam essa preocupação. Se a gente for ver, em relação à nossa última reunião, em termos de mundo, quase 120 milhões de casos confirmados. No Brasil, ou mais de 11 milhões e meio. E em São Paulo, mais de 2 milhões e 200. Nós temos menos um pouco do que 2 vezes a cidade de Campinas, só de casos confirmados da Covid. Os óbitos também representam um grande drama. Aqui em São Paulo, 64 mil. É como se nós tivéssemos perdido para a Covid a cidade de Amparo, por exemplo, não é? Só em termos de mortalidade. E o nosso índice de letalidade é pior, seja do que o nível mundial, seja do que o nível brasileiro. Muito provavelmente pela maior gravidade, pela maior complexidade dos pacientes que são atendidos aqui no nosso estado. O índice de isolamento
talvez seja um dos itens mais importantes a ser analisados por todos nós. Aparentemente, graças a Deus, está em ascensão. Vocês lembram que a semana passada a gente falava de 42%. No dia 14, já no início, agora na véspera do início dessa restrição, já tinha subido para 50% e esperamos que vá subindo cada vez mais. Lembrar que a nossa única possibilidade em termos de intervenção para essa doença são as medidas de atenção primária, né? Vacinação, isolamento e as medidas de higiene física, seja o uso de máscaras, seja o uso do álcool e do saneamento frequente das mãos e do rosto, quando necessário. Esse mapa nos mostra as regiões do estado de São Paulo, agora, no dia 15, no tocante ao distanciamento social. O vermelho é que tem menos de 40% ou menos, o sépia de 40% a 50%, amarelo mais de 50%, e esse exemplo aqui de bom comportamento isolado aqui, né, que é São Joaquim da Barra, se não me falha a memória, né, com mais de 60%, que seria o desejado. Nós temos aqui, de fato, esse é o ranking agora do dia 15, São Joaquim da Barra, realmente 64%. Mococa também, e assim por diante, Batatais, não é? Então, tem uma série de cidades que já têm um razoável distanciamento social, uma adesão satisfatória. O que é interessante, quando a gente compara essa região de mais imiscuída, com menor distanciamento social, o vermelho e o sépia que nós temos aqui, e nós pegamos o índice de novos casos, a gente vê que eles correspondem de alguma maneira. Será que essa correlação corresponde a uma causalidade? Não sei. Deixo isso aí nas mãos sábias do professor Álvaro, que também poderá abordar esse dado. Como se faz o isolamento social? Pois é feito através do chamado sistema CIMI, não é? Que é um sistema que usa os dados das operadoras de telefonia. Não é? O importante é que esse é um sistema que tem uma pesada estrutura de proteção de dados. Portanto, as informações são aglutinadas, são anônimas, para respeitar a privacidade, mas é assim que é feito o controle. Esse gráfico já apareceu agora há pouco, não é? São os casos por município de residência. E nós já podemos comentar convosco que existe uma certa correlação, não sei se causalidade, entre as regiões de maior incidência e as regiões de menor distanciamento. Os índices de óbito também são razoavelmente semelhantes aos da semana passada, né, em termos de proporção, né, seja aqui óbitos em números absolutos, em termos de Brasil e em termos de São Paulo, é por isso que a curva é diferente, não é que a gente seja melhor que os outros, não é que tem menos casos, obviamente, né? E quando a gente faz a média móvel, que a gente também comentou a semana passada como é calculado, né, por semanal, né, por semana, isso aqui a cada 7 dias, também a gente vê que persiste, mas em níveis extremamente agressivos. Esses níveis deveriam ter, além do isolamento, a outra, vamos dizer, intervenção de atenção primária, ou de prevenção primária, que é a vacinação, né? Nós temos esses dados. Está andando, mas muito devagar, né? Em termos de São Paulo, nós temos aqui mais ou menos 8% do estado vacinado. Em termos de Brasil, temos menos em termos de proporção, e mesmo em termos mundiais. Aí 6 bilhões de pessoas, 304 milhões, afinal de contas, não é tanta coisa. Isso se reflete na situação caótica dos nossos hospitais. Em termos do estado de São Paulo, nós temos atualmente, ou tínhamos no dia 15, né, esse dado de 89% dos leitos de UTI ocupados e 76% dos leitos de enfermaria no estado. Quando a gente pega a região metropolitana de São Paulo, a situação ainda é pior. Nós temos a UTI ocupada em mais de 90%. E as enfermarias acima de 83%. Isso faz
com que a demanda por vagas, mesmo em enfermarias, mesmo para situações não Covid, se torne extremamente trabalhosa nesses dias, como todos nós estamos vivenciando nas nossas próprias realidades regionais. Eu gostaria de terminar fazendo um breve comentário desse artigo, que é um artigo que eu acho que é emblemático, que foi escrito agora no Jornal da USP, essa semana, faz 1 ou 2 dias que saiu, né? Pelo professor Hamilton Varela, que é o titular da USP, lá da São Carlos, da Química de São Carlos. O professor Varela estudou a importância do isolamento comparando os casos de Araraquara e de São Carlos. O interessante é o seguinte, São Carlos e Araraquara elas estão separadas por menos de 50 quilômetros e podem ser consideradas, no dizer do professor Hamilton, cidades irmãs. Elas são muito parecidas, a métrica dessas duas cidades é muito parecida. Elas têm populações semelhantes, elas têm índices demográficos e geográficos semelhantes, escolaridade semelhante, renda per capita semelhante, IDH semelhante, elas têm IDHs ótimos. São Carlos e Araraquara estão entre os 30 maiores IDHs brasileiros. Tá? Então, elas são muito pares, são muito pareadas. São cidades que permitem esse tipo de estudo. As idades também são pareadas. O que aconteceu? Elas são tão iguaizinhas, não é? Os efeitos da pandemia eles foram comparáveis também, até o final do ano passado. Não é? As diferenças aconteceram quando em Araraquara começaram as infecções pela variante P1. De fato, se a gente for ver, em 31 de dezembro de 2020, os óbitos em São Carlos e Araraquara estavam mais ou menos, um era 75, outro era 90. No Araraquara, um pouco mais. Mas eram comparáveis. Em 13 de março, agora, esse mês, as mortes causadas pelo Covid em Araraquara chegaram a 251 e 146 em São Carlos. Quando a gente põe em perspectiva por 100 mil habitantes, a taxa de mortalidade em 13 de março era de 105 para Araraquara e 57 para São Carlos. Portanto, Araraquara era numa condição muito pior. Araraquara era uma condição de um índice de mortalidade maior, não é? Em comparação com São Carlos. O que aconteceu? Agora, nos últimos dias, em Araraquara foi decretado esse lockdown, não é? 10 dias de lockdown. O que aconteceu? Nesse período, a média móvel dos novos casos diários diminuiu, que tinha diminuído 138 em Araraquara, foi caindo, e agora, em 13 de março, chegou a 68. Uma queda vertiginosa, caiu mais de 50%. Por outro lado, em São Carlos, que a média móvel era de 86 nesse mesmo dia, chegou em 112 agora, o dobro, né? No mesmo dia, o maior índice desde o início da pandemia. Ou seja, Araraquara, por causa da variante, entrou numa situação muito pior, com maior índice de casos e maior índice de mortalidade, e com a variável de 10 dias de lockdown, conseguiu derrubar a média diária de novos casos, a média móvel de novos casos, para metade do que era. Enquanto São Carlos, o seu grupo controle, continuou numa ascensão e continua atualmente com número bastante grande. Concluo, será que é correlação? Não sei, né? Mas isso justifica um estudo e principalmente justifica o otimismo que os colegas de Araraquara nos comentaram na última reunião, comemorando essa situação, que é uma situação de comemoração mesmo. É um caso de sucesso, aparentemente. Né? O aumento dos casos em São Carlos, completa o professor Hamilton, parece refletir a disseminação da nova variante, é evidente. Né? É o que foi observado agora, como tinha acontecido antes em Araraquara. Por outro lado, os resultados do lockdown trazem um alento sobre os efeitos das restrições que estão sendo adotadas em todo o país. É um caso isolado, mas ele é academicamente muito interessante. As cidades são bem comparáveis e os resultados aparentemente são positivos.
é alguma esperança que a gente tem para poder discutir os casos. Completo com a fotografia de Araraquara, em homenagem aos amigos e colegas que estão enfrentando esse lockdown, aparentemente com sucesso. Muito obrigado. Uma coisa que a gente tem absoluta certeza é que a transmissão do vírus, do Covid, ele ocorre principalmente pelo ar, de pessoa para pessoa, através de gotículas de saliva, quando a pessoa espirra, quando a pessoa tosse, quando a pessoa fala alto, quando a pessoa canta, ou então por contato pessoal, por exemplo, aperto de mão ou contato em superfícies em que o vírus esteja presente. Portanto, medidas como o uso de máscara, higiene frequente das mãos são fundamentais, mas também medidas de isolamento social, de não aglomeração, também são muito importantes, né? Porque diminui a velocidade de transmissão do vírus. E esse isolamento social pode ser de diferentes tipos, tipo evitar aglomeração, né? Proibir funcionamento de escolas, de comércio, proibir o transporte público, até chegar a umas medidas mais extremas, que é assim chamado de lockdown. Medidas que têm sido demonstradas como eficazes para diminuir a taxa de transmissão e que têm que ser adotadas, na realidade, depende de cada região, porque cada região tem uma realidade não só de taxa de transmissão, como também realidades socioeconômicas diferentes. Aqui em São Paulo existe uma política bem estabelecida, que é o chamado Plano São Paulo, e que, de acordo com alguns indicadores, como número de aparecimento de novos casos, número de óbitos, número de taxa de ocupação do UTI, através desses índices se estabelece qual o grau de restrição que cada região do estado deve tomar. Hoje, infelizmente, nós estamos no alerta máximo, né? Por causa da taxa de ocupação do UTI, principalmente. E, na verdade, São Paulo ela tem 5 fases, né? A primeira é a mais restrita, até chegar na última, que é a liberação. E é importante, nós como médicos, orientarmos que é fundamental a questão da não aglomeração, de manter o isolamento social, ficar em casa, se for possível, evitar transporte público lotado, tentar evitar ao máximo que as pessoas mantenham contato umas com as outras, até que a vacinação seja suficiente e eficiente para terminar a pandemia ou, pelo menos, diminuir a taxa de transmissão. O professor Álvaro vai falar as evidências científicas que a gente tem sobre essas recomendações. Ele falará a seguir. Obrigado. Como o professor Renato Azevedo acabou de falar brilhantemente, hoje o nosso tema é as intervenções para o distanciamento físico, né? E ver a incidência da doença do Covid-19, né? Isso pode ser feito de diversas maneiras, né? E indo até o confinamento ou lockdown, né? Que é quando esse procedimento de proibição de circulação, de encontros de pessoas é feito judicialmente, né? Mas o lockdown tem definições variáveis, e aqui no Brasil até políticas, isso varia muito, e nós procuramos exaustivamente um experimento natural, né, internacional, para que a gente pudesse aqui mostrar para vocês, né? Até 5 intervenções foram testadas num artigo que resultou de uma revisão sistemática com meta-análise feito pelo grupo de Oxford e de Cambridge. Próximo slide, por favor. O processo de distanciamento, como disse o Dr. Renato, é muito importante exatamente por isso, porque cada vez mais os estudiosos da área acreditam
que a transmissão do COVID é feita principalmente através de partículas, gotículas, né? Maiores de 5 microns, não é? Gotículas respiratórias, não é? Ou gotículas menores de 5 microns, que são chamadas de transmissão por aerosóis, não é? E como essa figura mostra claramente, né, as gotículas maiores caem perto do indivíduo, mas os contatos diretos, inclusive os profissionais da saúde para familiares, elas são muito importantes e podem também contaminar as superfícies, a mão do indivíduo, depois ele leva a mão no nariz, no olho, não é? E fica exposto à contaminação. E os aerosóis podem contaminar ambientes, né? No supermercado, mesmo na rua, numa pista de corrida, e como disse o Renato, se o sujeito fizer grandes esforços, cantar, gritar, né? Como ocorre nos encontros de jovens, né? Churrascos, etc., isso acaba contaminando o ambiente, o ar, e você tem, já tivemos exemplos em corais de dezenas de pessoas serem contaminadas. Então, o distanciamento é muito importante e é isso que nós vamos ver nesse artigo. Próximo, por favor. Então, esse artigo se trata do distanciamento físico, né, é esse tipo de intervenção, para a incidência da coronavírus 19. É um experimento natural em experimentos naturais em 149 países, ou seja, se comparava antes e depois da intervenção a incidência do coronavírus. Esse artigo foi publicado no BMJ em julho do ano passado. Próximo. Então, o objetivo é avaliar a associação entre distanciamento físico, né, tipos de intervenções e a incidência do coronavírus globalmente. Então, são dados mundiais de 149 países. E o design desse estudo é o experimento natural usando séries interrompidas, né, em vários locais, e análise dos resultados sintetizados numa meta-análise, essa meta-análise de dados randômicos, que é um tipo de meta-análise mais rigorosa. Próximo. Então, as intervenções que foram estudadas por esse grupo, que é de Oxford, incluíam fechamentos de escolas, né, fechamento de locais de trabalhos, e aqui envolve indústria e comércio, restrição de aglomerações em massa, e aí vai campos de futebol, teatro, cinema, templos, né, e etc., e principalmente festinhas aqui no Brasil, e o fechamento de transporte público, não é? Hoje mesmo eu estava vendo uma figura, o fechamento, transporte público mesmo aberto, né? Na Alemanha, por exemplo, os usuários estão a mais de 2 metros uns dos outros, né? E, finalmente, o lockdown, quando isso é por uma imposição, né? Por lei, né? Em geral, inclui todos esses itens, mas aqui no caso se incluiu quando existe a imposição legal e particularmente era associado com restrição de aglomerações, como nós vamos ver. Próximo. Então, você tem, quem acessar esse artigo, a referência está aí, vai encontrar essas 5 intervenções em todos os países, né? E depois tem lá o resultado das análises, né, da redução da incidência do COVID em cada local desse, né? E o que nós vamos apresentar aqui é a somatória geral desses 149 países associados, às vezes, por similaridade ou para se definir o maior ou menor papel de cada uma das intervenções. Próximo. Então, aqui está, né, um resumo muito bom.
da associação entre a combinação de distanciamentos físicos, né, intervenções diferentes, e as mudanças que ocorrem na incidência de coronavírus. Esse I2 aí mostra a variação entre os países, né, mostra a heterogeneidade dos dados, né? Então, para vocês entenderem, S1 aqui é fechamento, efeito do fechamento das escolas. Veja que tem a meta-análise dá uma redução de aproximadamente aí 15%, né? A somatória vai à esquerda da curva aqui, não é? E esse distanciamento aqui era acompanhado, né, por fechamento das escolas, por restrição de aglomerações, por fechamento do transporte público e, finalmente, isso tudo era por lei, né, uma proibição. Então, isso funcionou na somatória de 72 países, né? Depois pegaram os países que não tinham proibido, por exemplo, não fizeram restrição de transporte, né? Não fecharam os transportes. E veja que não há uma grande diferença. Vai depender também como é feito o transporte nesses 32 países. A seguir, eles permitiram, enquadraram países que só fizeram fechamento das escolas, né? Em seguida, o fechamento dos locais de trabalho e proibição de aglomeração, mas isso era por lei. A setinha continua próxima, né? Uma redução de novo aí de uns 12% a 15%, não é? E depois essas três intervenções, fechamento das escolas, dos locais de trabalho e das aglomerações, né? Aqui, esses três aqui, sem imposição legal. E o resultado também foi bem razoável, ok? Esse terceiro item aqui, já não houve fechamento dos locais de trabalho e não houve também fechamento dos transportes públicos. E o efeito já caiu um pouco, não foi significantemente diferente, mas o intervalo de confiança é maior, a incerteza é maior, não é? E o que chama a atenção aqui é que quando você reduz as aglomerações, né? Quando você reduz as aglomerações, esse efeito praticamente desaparece, ou seja, a aglomeração tem um efeito muito grande na transmissão do Covid. Isso tem que ser mesmo proibido, né? Para o efeito aparecer. Então, em resumo da PES, que isso nós não teríamos tempo aqui, eu mesmo levei muitas horas lendo esse artigo, mas que deve ser lembrado, é que é fundamental, não é? É fundamental se proibir a aglomeração. Nos países desenvolvidos, o bloqueio dos transportes coletivos tem um efeito pequeno, mas cada um desses itens acaba tendo um efeito importante, porque o melhor resultado, né, embora não estatisticamente significante em relação às outras intervenções, mas muito significante do ponto de vista do experimento, né, é fazer tudo, né? Fechamento das escolas, dos locais de trabalho, restrições de aglomerações, né? Fechamento de transporte público, que depende do grau de educação das pessoas. Vocês vejam que onde só foi feito fechamento das escolas, fechamento dos locais de trabalho e restrição de aglomeração, o efeito foi significante, né? E uma redução aí de 12% a 15%. De forma que é fundamental que para redução da incidência do Covid, né? Vamos dizer, suponha que o Brasil tenha hoje 100 mil casos por dia de contaminação. Você aplicando essas restrições
e exigências ou sugestões de distanciamento, você pode reduzir esses 100 mil em 10 mil casos por dia. 10 mil casos por dia são 2 mil casos a menos que vão acabar indo para o hospital ou, pelo menos, procurando o médico. Não é? Então, não há dúvida, esses dados são globais, são mundiais, de que o distanciamento funciona e ele deve ser feito com muito cuidado, com precisão, e, nos casos mais graves, isso deve ser feito de maneira jurídica e por lei. O próximo, por favor. Então, as conclusões é que o distanciamento físico foi associado com reduções na incidência do Covid-19 globalmente. Não se encontrou nesse estudo evidências de que a proibição do transporte público pudesse acrescentar algo além das outras intervenções de distanciamento. E se viu também que quanto mais precoce for o lockdown, né, ele foi associado com maior redução da incidência do Covid-19. E esses achados podem apoiar as políticas de decisão dos países e preparar e implementar ou não o distanciamento progressivamente. A medida numérica dessa meta-análise, né, somando aí os 149 países, foi um risco, né, uma redução de risco de 13%, porque o risco caiu para 0,87%, indo de 0,85% até 0,90%, ou seja, o risco pode cair de 15% a 10%, dependendo do local e das condições gerais, e, como eu já disse, esses resultados são um pouco heterogêneos. Né? Só para lembrar os senhores, hoje foi publicado que o índice de contaminação dos indivíduos com o Covid, né, no Brasil está em 1,25. Quer dizer, cada 100 pessoas passa o vírus para outras 123 pessoas. E todas essas medidas preventivas são muito importantes. Então, era isso que nós teríamos que falar. Eu agradeço a oportunidade da APM para a gente apresentar esses dados e eu recomendaria a quem está nos assistindo que pegasse essa referência e passasse um bom tempo examinando e meditando e refletindo sobre os dados encontrados. Muito obrigado e eu agradeço muito a oportunidade. Antes de encerrar esta reunião, gostaríamos de passar a palavra ao professor César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira, para suas considerações. Quero agradecer ao professor José Luiz, presidente da APM, pelo convite para participar dessa importante reunião com a imensa malha diretiva da Associação Paulista de Medicina. Vi com grande interesse, assisti com grande interesse a apresentação dos dados, mostrando a trágica situação que vivemos e um prognóstico bastante preocupante na evolução do número de casos de Covid-19 e, especialmente, a mortalidade que aumenta assustadoramente. Acho muito apropriado que o Estado de São Paulo, o movimento associativo médico, a representatividade dos médicos, muito bem feita pela Associação Paulista de Medicina, tenha um conhecimento de inteiro teor do que acontece nessa situação, para que possa ser a voz dos médicos do Estado de São Paulo, né, alertando a população para que cumpra com as medidas de prevenção, fazendo também com ênfase as cobranças necessárias aos gestores de saúde públicos e privados para que tomem as medidas cabíveis neste momento para que possamos minimizar essa tragédia sanitária que vivemos. Então, quero dizer que foi de grande proveito a participação nesta reunião, tratando desse assunto, que é o assunto mais relevante de todos os demais no momento atual de nossas vidas, no momento histórico atual. Eu só me resta parabenizar a APM e eu faço em nome do professor Zé Luiz, sempre um vanguardista em relação às ações
que se fazem necessárias para a representatividade do médico. Nós vamos ter uma voz forte do médico, do movimento médico, da representatividade médica, porque é ele que tem a legitimidade de falar sobre essa questão. Agradeço a todos a presença, um grande abraço a todos.